média, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão. Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Só pago impostos, estou sempre no limite do meu cheque especial. Eu viajo pouco, no máximo um pacote anual. Mas eu tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente eu tenho gente em Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia toda. Mas fico indignado com o Estado quando sou incomodado pelo pedinte esfomeado que me estende a mão. O para-brisa ensaboado é camelô, bicho com bala. E as peripécias do artista, malabarista do farol. Mas se o assalto é em Moema, o assassinato é no jardim, e a filha do executivo é estuprada até o fim. Aí a mídia manifesta, a sua opinião regressa, de implantar pena de morte ou reduzir a idade penal. E eu que sou bem informado, concordo e faço passeata, enquanto aumento a audiência e a tiragem do jornal. Porque eu não tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente eu tenho gente em Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia toda. Toda tragédia só me importa quando bate minha porta. Porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. Sou classe média. Olá, amigos, novos companheiros, prezados patriotas. Hoje eu vou começar um podcast que eu não queria fazer, mas eu sou obrigado a botar os pontos, os pinguinhos nos is. E hoje eu estou aqui, né, com alguns amigos nossos, fazendo uma reflexão difícil. Nós vamos passar a limpo, vamos dar a última palavra acerca de um projeto que já acabou. Não sei nem se deveria ter começado em primeiro lugar. Então eu trouxe aqui 3 amigos nossos, de opiniões diferentes acerca do projeto, para a gente fazer um debate definitivo acerca do tema do antigo projeto, o GadoCast. Então hoje vai ser a palavra final acerca desse tema. Não voltarei a falar. Hoje eu vou falar nomes. Eu falarei nomes hoje. Eu vou endereçar. Né? As feridas que estão abertas serão fechadas. Né? Hoje, amigos, eu não me responsabilizo. É bomba, bomba, bomba. Nitroglicerina pura. Né? Sem medo de tretas do passado. Nós vamos, porque a verdade será revelada no dia de hoje. Muitas histórias aí que vocês vão escutar agora. Eu vou desabafar. Né? Então, amigos, hoje tem coisas que vocês nunca souberam para baixo, que vocês vão saber agora, né? Vai ficar feio para algumas pessoas, mas eu vou falar, né? Então, amigos, eu trouxe aqui o nosso amigo Cauê, lá da Argentina, que vai dar o seu parecer. Tudo bem, Cauê? Tudo bem, Cauê. Cauê, você conheceu o antigo projeto? Você era ouvinte? Sim, claro, eu era ouvinte. Eu vi muitas das edições do antigo projeto. Havia coisas boas, havia coisas ruins. No global, eu acho que era muito interessante. Sim. Estou aqui também com o nosso amigo. No global. Eu sempre gosto de falar no global. No global. Então, trouxe o nosso amigo aqui, o Bruno, Beta Mediano, do canal Você Assistiu. Tá aí, Bruno? Estou sim, meu amigo. Muito boa noite. Então, é um prazer estar com você hoje aqui, porque a sua opinião vai ser polêmica.
polêmica, porque hoje Bomba. você aqui vai trazer um ponto de vista que talvez nem fosse bom você estar aqui, mas, enfim, você veio, então não tem como te tirar. E também o nosso amigo Vitor do canal Psicoeducação. Tá aí, Vitor? Tô sim, e hoje eu vou fazer o papel da psicóloga do caso de família. Então, amigos, vamos começar, né, falando com alguns de vocês aqui sabem, esse vídeo, não sei quanto tempo você vai ter visto, né? Então eu preciso explicar para vocês. Meu nome é Vinícius Knut, moro no Rio de Janeiro, já tenho mais de 30 anos, sou evangélico, me identifico como direitador liberal, né? Basicamente essa é a minha definição ideológica, né? E eu, né, para a gente conversa, no ano de 2019, né, em junho de 2019, iniciei um canal no YouTube chamado GadoCast, né? Mas para falar do GadoCast, né, o ideal, né, para entender todo esse fenômeno, o fenômeno do GadoCast, tem que primeiro entender de onde que eu vim, de onde que eu saí, né? Por isso eu já comecei falando da minha família, de militares, que eu cursei economia, né? Que eu sou um cara de classe média, como a música aqui, né? Iniciou, né? Enfim, eu gostaria de falar que o maior sucesso, e é por isso que eu tenho um certo desprendimento com esse projeto, porque não é o maior sucesso, não vai ser aquilo que eu vou ser mais conhecido, né? E não foi aquilo que mais me deu notoriedade. Antes de ter iniciado o GadoCast, eu fiquei durante 10 anos num blog chamado Atos de Black Nerd, no qual realmente esse sim me deu notoriedade, né? Eu fui chamado para programa da Globo, fui chamado para fazer debate em rádio, né? Enfim, cheguei em primeiro lugar no WordPress, com todo respeito. Eu escrevo bem pra caralho, ou pelo menos escrevia de textos extremamente etológicos, falando sobre política americana e brasileira, com humor, né? Então aquilo ali, o fato de eu começar a escrever. Escrever não é fácil, né? Você escreve, né? Escrever com humor ainda, né? Ainda mais porque eu comecei a escrever, quando eu comecei a escrever lá em 2010, não existia direita, né? Então eu peguei ainda um oceano azul, sabe? Tipo assim, quando eu meti o pau no PT, era tipo assim, não era modinha, né? Mas enfim, eu comecei, tudo é que o grande problema é que o tipo de direita que eu me identificava é uma direita que não foi a direita que se tornou hegemônica mais tarde. Isso começou a ter um problema mais tarde. Então no meu canal na Norte Black Nerd, eu cheguei em uma posição muito vantajosa, né? É muito edificante você chegar em primeiro lugar da plataforma que você está. Nunca cheguei em primeiro lugar do YouTube, muito pelo contrário. No YouTube eu sempre fui muito fraco no tipo de projeto. Então o WordPress me dá uma certa... Engraçado, eu já conheci mulheres, cara. Preste atenção nessa frase. Eu já conheci mulheres na balada que liam o meu blog. Isso já aconteceu 2 vezes, né? De eu chegar, conversar com alguém naquela época, muitos anos atrás. E eu conversando com a pessoa, não, eu tenho um blog, qual é o seu blog? Eu já vi seu blog, entendeu? Cara, e aí, obviamente, me dei bem, né? Então, ou seja, o Atos Black Nerd ele foi um sucesso, pra mim. Eu não conheci ninguém que escutava aquele projeto lá. Então, ainda mais se escutar, dificilmente será uma mulher, dificilmente vai me dar ou ficar comigo, né? Então, desde já, eu devo falar que eu sempre tive... A coisa foi o seguinte, o blog começou a ter problemas quando chegou a eleição do Trump. Por quê? Eu na época, tinha primárias nos Estados Unidos, e eu fui um direto opositor do Trump desde o início, sempre apoiei o Marco Rubio, né? Então, o meu público ele não era muito inteligente, né? E acreditava que eu estava esquerdando quando eu comecei a criticar o Trump, né? E aí acontece, minha notoriedade, né? Aquela pessoa que eu criei sobre anos, né? De direita, né? Pelo fato de eu ser um cara que não estou muito importando do que o público pensa, né? Simplesmente estou falando aquilo que eu acho, o meu blog caiu e desabou em views rapidamente, depois que eu comecei a bater no Trump dia sim, dia também, né? E pelo mesmo motivo que hoje eu bato no atual mandatário. E, ou seja, o fato de eu ter a minha linha, né, de direita neocon muito fixa, foi aquilo que acabou gerando a falência do meu primeiro projeto, que foi o Atos Black Nerd, né? E eu percebi que, independentemente dos textos, né, que eu escrevia, não adiantava mais, né, já não estava mais pegando citação. O meu ápice foi em 2015, né, 2016 por ali. Depois nada que eu fizesse estava dando citação, porque não tinha mais pessoas não estavam malhando o blog, pessoas não estavam fazendo podcast. Então eu decidi começar um projeto, né? E eu decidi, então como que eu vou fazer um podcast, né? E eu pensei em fazer um podcast falando de política, tal como o meu primeiro projeto, né? Falar de política. Só o problema de eu falar de política é o seguinte, que a minha ideação sobre política não era a hegemônica, né? Então, assim, em 2019, o Bolsonaro tinha ganho e eu inicialmente não era um simpático, muito pelo contrário, eu fui
um ferrenho opositor dele, durante a campanha. Então eu pensei, não, preciso dar um outro assunto. E eu vi ali na questão beta, né? Tipo assim, eu sou essa merda, né? Vou fazer conteúdo pra essa porra, né? E tanto é que você não consegue, você tem que ter uma certa identificação com o tema, né? O mundo sobre a determinada perspectiva é uma perspectiva que eu tenho, né? E que eu acredito que eu iniciei um projeto muito, era uma merda, mas era uma merda bem feita, por assim dizer. Era bem editado no início, né? E eu consegui aglomerar algumas pessoas no início, até que começou a ganhar atração. Eu gostaria de falar um pouco com o Cauê, o Cauê ou o Bruno, em que momento vocês conheceram o antigo projeto? Eu conheci o GadoCast em 2000 nós estamos em 2022, em 2020, acho que no mês de 2020, com certeza, se não foi no meio, foi perto do mês de 2020. Porque foi na atoada dessa descoberta que eu tive dos canais voltados para o universo masculinista. Não sei se o GadoCast poderia ser definido como um canal masculinista, né? Mas se não era masculinista, tinha relação com os canais masculinistas. Então, foi na toada desses canais que eu descobri. O Bruno, em que momento você descobriu o antigo projeto? Se eu me lembro bem, foi pro final de 2019, porque eu lembro da primeira GP que você pagou, que você fez a vaquinha, no caso, e foi na época de Natal, final de ano. Eu não lembro muita coisa antes disso, porque eu não acompanhava tanta coisa assim do meio. Na real, nunca acompanhei, tanto que eu comecei a ver coisa do meio pelo Raccoon, Deus o tenha, que não está mais pelo YouTube. Aí, depois eu ficava vendo só... Bom, também passei por alguns canais, mas eles viraram merda. Não tem por que eu falar mal deles aqui. Tipo assim, por muito tempo eu só acompanhei você e o Vitor Ronk Ronk. Um abraço pra ele. Grande Vitor, grande ser humano, Vitor. Grande. E é meu colega de profissão, também é professor. Aí fiquei acompanhando o projeto por muito tempo, vi todas as fases, vi você virar o Máximo Podercast, vi voltar a ser do GadoCast. Foi muitas coisas. Eu lembro de você tentando trazer gente nova, tendo um retorno de alguns convidados que ficaram sumidos, que teve gente que ficou presa e depois serviu cadeia, depois voltou, como o Paulo Durex. Eu lembro foi boa parte do GadoCast. E, por exemplo, o GadoCast, qual é a parada do GadoCast? Eu escutei um programa do GadoCast antes de começar esse podcast. Não aguentei 2 minutos. Tipo assim, a minha repulsa foi tamanha, baixo nível, porque eu escuto esse podcast que a gente faz aqui diárias vezes, né? Várias vezes, tá? Porque eu gosto muito do conteúdo que a gente faz aqui hoje, atualmente, né? Aí quando eu fui ver o que eu fazia, eu sentia muita diferença, porque era uma parada mais humorística, eu estava mais animado, né? Mas, ou seja, o contato com a merda, ele meio que me baqueou, sabe? Uma pergunta. Quais foram as principais opiniões que você tinha no antigo projeto e que você não tem mais? Porque muitas das coisas que eu acho que você critica, você concordava, ou pelo menos dava endosso. Não ficava calado, né? Não importava, né? Enfim, amigos. Então, vamos deixar, porque a gente vai ter que falar sobre... quando eu comecei o canal, né? Sobre essa perspectiva beta, eu comecei falando de uma série de assuntos, falando de negócio de igreja, mas a minha experiência, pessoal, né? E, amigos, eu sou uma pessoa falha, tenho defeitos, né? Acho que a gente vai perceber, né? Mas um deles, talvez seja desses muitos defeitos, é a capacidade de admitir quando eu estou errado, né? Então, eu pelo menos aqui, vocês não vão ter dificuldade em encontrar episódios no qual eu peço desculpas para alguém, né? Como pedir desculpas para Chimpa, fiz aquela treta completamente desnecessária lá com o Thiago Carvalho e com o PC. E eu preciso deixar aqui uma coisa bastante interessante, que não existiria a GadoCast se não fosse a SUPP, sabe? O SUPP e o Rush Limbaugh foram uma das minhas principais motivações, né? De estilo, né? Mas enfim, tem também um pouco de eu ali. Só que, tipo assim, eu entendi que quando começou a parada, né? Eu não estava num bom momento, né? Eu acabei, tipo assim, porque eu em 2018 eu acredito que eu estava realmente na minha melhor versão, sabe?
quando você chega no amadurecimento, eu chego em 2018, eu como ser humano, eu acho que tipo assim, eu me defini, sabe, como pessoa, tipo assim, não, acho que a minha personalidade está completamente formada, né? E eu conversando com uma pessoa que me conheceu em 2018 e que me conheceu agora, ela fala como que eu piorei um pouco a minha personalidade nesses últimos tempos, por causa do contato com algumas pessoas, né? Eu fui influenciado aí do meio e acabei relevando, né? E até ostentando, me ventilando opiniões que realmente não são boas, né? Então, eu acredito que eu mereço críticas nesse sentido, né, por ter proliferado discursos que são um pouco complicados, né, um pouco ou muito complicados, né. E uma das críticas em especial é que uma pessoa... Tem vários tipos de crítica, né, o Cauê, né? Uma vez eu recebi uma crítica de um psiquiatra, né, tipo assim, vários tipos de crítica. Aquela crítica do, você nazista, você é comunista, não sei o quê, retardado, jumento, fragmentado, esquilo, entendeu? Essas críticas as pessoas já estão querendo antagonizar você de pronto, né? Já te veem como nível. Mas tem uma crítica que uma vez eu percebi, de um cara que realmente se aproximou, querendo me dar um toque, né? Ele falou o seguinte, foi até um psiquiatra que mandou um vídeo, eu não sei se está no canal Fábrica de Psicopatas, não sei se algum de vocês se lembra desse vídeo. Entrou um psiquiatra em contato comigo, e ele falou o seguinte, cara, posso te dar um toque? Aí eu, sim, o teu canal, ele é um canal extremamente vitimista, né? Não, eu falei para ele, não, eu sou uma pessoa vitimista, eu tenho alguma fala vitimista, né? Eu perguntei para ele, porque o cara estava dando um toque, né? Por acaso, eu fico reclamando o dia inteiro, eu não fico falando para as pessoas morderem o osso, para tentarem, para estudarem, para trabalharem. Ele falou o seguinte, não, né? O problema é que a editoria de vídeo que você faz é um recorte tão desonesto da realidade, né? Como se o homem fosse uma grande vítima das mulheres, da sociedade, das igrejas, né? E, ou seja, a partir do momento que você começa a falar assim, elas não estão mais querendo ficar com os betas, nunca foi tão difícil, olha só, mais uma falsa acusação contra um homem, né? Olha só, mulher agride homem, ou seja, você está fazendo um recorte da realidade, né? Que apesar dele ser verdadeiro, né? Ele é só um recorte que acaba gerando uma conclusão, né? Muitas vezes incompleta, desonesta, sabe? Então, eu acredito que, de fato, isso pelo fato de você fazer um conteúdo voltado para um público, só dando biscoito para esse público, você acaba criando nesse público medos e anseios, fomentando medos e anseios, né? Que acabam gerando coisas que a gente viu. Eu vou te falar uma coisa, Cláudio, não sei se você tinha contato comigo na época, né? Mas eu era uma pessoa extremamente presente para o público. Eu ficava o dia inteiro conversando com pessoas de graça, né? Esse é um dos motivos que eu faço pelo Instagram, Pelo Instagram era completamente acessível. Pelo Instagram, pelo Discord. Grupo de Discord não dá, porque o pessoal já começa com crime, logo de início. Então o grupo de Discord a gente teve que tirar logo de início, né? O negócio de crime. Mas o Instagram eu fiquei muito tempo. Eu só parei com o grupo do Instagram quando começaram as ameaças e as paradas mais pesadas, né? Mas eu fiquei muito tempo no Instagram e conversava. E o pessoal até que tinha gente que queria que eu prestasse consultoria. Entendeu? Mas sabe o que me deixou mais com raiva, o Cauê? Foram justamente as pessoas com as quais eu mais conversava, porque eu mais dava apoio, eram aquelas que mais tarde iam falar mal de mim em outros canais, entendeu? Então eu pude ver que o investimento que eu dava em seres humanos aqui era algo contraproducente à minha pessoa. Mas enfim, eu identifico, eu sou um cara teimoso, sou um cara um pouco sensato, né? Então aquele psiquiatra, né, que fez o vídeo, me deu aquele conselho, tanto é que o vídeo que eu faço, Fábrica de Psicopatas, é uma crítica a ele, né? Não é uma que eu estou concordando com ele na época. Hoje eu consigo entender que foi uma crítica bem-vinda, assim como muitas críticas são bem-vindas, né? Mas enfim, eu admito que boa parte daquilo ali é porque, vamos ser bastante francos, de fato, existe uma visão de que nunca foi tão difícil para um homem pegar mulher, que realmente as leis são favoráveis aos homens, não sei o que. Assim, isso é uma realidade. Agora, fazer um escartel em relação a isso, fazer um escândalo, uma tempestade, né? Isso, de fato, é algo que acaba semeando algumas pessoas sentimentos negativos. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, quando eu falava sobre a questão do Mennett, né? Cara, esse dia foi terrível. No dia que eu falei, aqui fiz aquele vídeo sobre pessoas, né? Falei para eles, né? O seu insucesso está ligado à sua altura, muita gente, porra, né? Seu estado, cara, quer dizer que por isso não pego ninguém, porque tem 1,60 m? Então quer dizer que nada que eu vou fazer vai conseguir? Cara, nesse dia, cara, eu nunca vi tantas pessoas ameaçarem fazer determinada coisa, entendeu? Porque realmente algumas coisas que a gente fazia, né?
tinham consequências. E muitas merdas que a gente falou tiveram consequências. Tanto é que tem alguns amigos nossos que acompanham. Eu sempre estou 3 anos, quase 4 anos de projeto, e eu via pessoas que estavam casadas, estavam namorando no início, né? E o que aconteceu com elas depois? Eu vi pessoas que, por causa do humor, né? Aderiram ao nosso canal e mais tarde foram para outros canais pesados, né? Até do ponto de vista ideológico de extrema-direita, né? Então, eu até recebi uma carta esses dias, né? De um cara que falou que o meu podcast foi o principal que contribuiu para a radicalização dele, né? Ele me imputava. Mas eu me lembro com um caso de uma pessoa em especial, que ele é uma pessoa complicada, né? Mas assim, que eu gosto muito da pessoa, que eu tive a oportunidade de conviver com ele durante esses anos, né? E eu vi como essas merdas, né? De masculinismo, beta, anti-gol, não fizeram bem para ele. Não fizeram bem para ele. Ele realmente ficou... Assim, não vou falar o que ele fez, mas foi uma coisa complicada. E hoje, antes de começar esse podcast, né? Eu fui ver como ele estava. E ele está lá, festejando Natal com uma namorada, com várias mulheres na mesa, entendeu? E ele que em algum momento teve reações completamente misóginas contra mulheres, entendeu? Então, eu acho que o fato de eu ter terminado aquela merda, né? E ter falado, não, gente, isso aí é errado, né? E principalmente ter conversado com ele depois, entendeu? Foi bom porque ele foi o suficiente para que ele pudesse acordar, né? E hoje ele está vendo uma vida melhor do que ele estava vivendo antes. Mas fala, Vitor, quando você descobriu o antigo projeto, como que foi a sua primeira percepção? Bom, eu descobri o antigo projeto em novembro de 2021, ou seja, tem um ano e um pouquinho. Né? Eu já conheci ele assim, prestes a acabar, né? Eu fui convidado para uma live onde eu fui, de certa forma, antagonizado pela galera. Eu sempre fui reconhecido como o gordinho Blue Pill, né? Porque eu não adentrei em nenhum aspecto das teses que circulava no meio, mas, de uma certa forma, por uma parcela, não digo a maioria, mas uma parcela significativa, porque eu percebia que muitos se simpatizaram comigo. Ah, o Vitor é o Blue Pill, gente boa, não sei o quê, Gordo Careca, gente boa, tal, não sei o quê. Muitos me receberam bem e eu me senti até acolhido. Alguns deles foram para o meu canal, eles participam lá também, quando eu abro live, ou até mesmo quando eu publico um vídeo, estão sempre comentando. Ou seja, uma parcela me recebeu muito bem e eu sou bastante grato. Agora, em relação ao antigo projeto, sempre vinha alguns temas que eu achava extremamente controverso, e naquela época também, né, eu via que você tinha uma postura um tanto quanto tóxica, porque você retroalimentava esses pensamentos, né? Você era um propagador, mas como você mesmo colocou aí, você é um cara que, assim como eu, também se auto-questiona e tem coragem para bater no peito e falar que está errado. É um movimento de uma grandeza que deve ser considerado, deve ser reconhecido, é admirável. E hoje eu sou muito feliz com o novo Knut, cara. Eu acredito que muitos de nós aqui também estamos presentes aqui na live, enxergam você um cara que se ressignificou, que agora está de posse de valores que são dignos de ser cultuado mesmo, né? Ao passo que na outra versão você está a cada dia mais distante dela, e esse movimento é muito bom. E, enfim, de resumo é isso aí. Ô Bruno, como que você viu o antigo projeto e qual crítica você tinha à minha pessoa? Fala. Ah, cara, tipo assim, eu gostava de ter vários temas. E não só ter vários temas, mas tipo assim, que aparecia várias pessoas divertidas. Também aparecia gente que não tinha carisma, que não tinha oratória, que não tinha vocabulário, mas é do jogo. Aí teve épocas em que ficou muito monotemático, teve épocas em que era muito um convidado só, tinha um problema muito grande que muitos convidados se excediam pra caralho, porque no cu dos outros é refresco e não é monetização deles, então fala crime, ameaça alguém, joga o teu cu na reta de processo. E, tipo, cara, teve altos e baixos do GadoCast. Eu gostava muito de história das pessoas, eu gostava muito de
Os botecos betas, que também teve um auge e teve uma queda. Tipo, é difícil descrever o projeto em algumas palavras, porque eu tive alguns momentos bons, muito bons com o projeto, tipo, de ser um humor em que você sabia que estava lá, fixo. Em que todo dia, religiosamente, ia ter um negócio que é compromisso. Querendo ou não, isso é uma coisa louvável sua. Já coisas que eu não gostava da tua postura. Você dava muita trela pra gente falar muita merda. Você perdoava a gente que não tinha que perdoar. Você sempre se fudia por causa dos outros. Então, tipo, por mais que o projeto tinha um caráter bom de ser um safe space pra gente dodói da cabeça, tanto que eu já estive com você conversando 3 da manhã no Discord e entrou um inscrito aí falando que queria desistir da própria vida porque um sócio deu uma volta nele de 40 mil numa loja de roupas. E ficou você confortando o cara às 4 da manhã, falando que amanhã o sol vai brilhar de novo e não sei o quê. E eu imagino que, tipo assim, você salvou algumas vidas. Não sei quantas você arruinou. E, tipo, é aquilo. Antes eu falava, pô, cara, tem muito ponto bom nesse projeto. Depois você falou, não, mas ponto bom não compensa as coisas ruins que eu faço. E é que nem aquelas coisas que os religiosos falam de que demônios têm algumas qualidades porque eles já foram anjos. Então, tipo, o antigo projeto no final ainda tinha algumas qualidades, mas é porque você já fez algo bom, mas que se degenerou com o tempo. E agora eu vejo que você está tentando purificar isso tudo e tentar fazer uma coisa boa de novo, do zero. E é aquilo. Tivemos muitos vícios para poucas virtudes, mas algumas virtudes foram muito úteis e é isso. É o que eu resumo. Bruno, você falou um negócio. Uma vez teve por exemplo, tinha lá a abertura, né? Essa é a abertura lá, né? Olá, amigo. Eu não tenho medo de morrer. Eu não só tenho tenho medo medo. de morrer. E aí, eu me lembro que teve uma vez que eu recebi uma mensagem de uma mulher extremamente ofendida, falando que chorou, né? E aí, beleza, né? Aí eu tive algumas pessoas do sexo masculino, né? Que relataram que sofriam do transtorno do borderline e que também ficavam extremamente ofendidas com isso. O que eu fiz? Eu tirei a abertura, né? Porque o meu objetivo com aquela abertura não era fazer ninguém chorar, né? Não era fazer ninguém que já está mal se sentir mais mal. Era fazer as pessoas rirem. E aí vem aquele negócio, né? Tipo assim, se você tivesse uma decisão que você pudesse fazer, que pudesse agradar 1000 pessoas e desagradar uma, você faria? Depende de quem é essa uma, né? Agora, digamos que você tem uma decisão que pode agradar 10.000 pessoas e matar uma. Você faria também? Então é isso, cara. A partir do momento que eu percebi, né, que eu estava fazendo mal psicologicamente para uma pessoa, para algumas pessoas, né, e que infelizmente a gente perdemos ouvintes, sabe? Eu não estou falando perdemos que desescreveu, não. Perdemos porque realmente acabaram fazendo coisas aí, entendeu? E não foi um só, não, sabe? A partir do momento que você começa a ver isso, você perde um pouco daquela magia que você tinha, né? Que a pessoa sempre gosta de ver, tipo assim, não, coisa maravilhosa isso que eu estou fazendo, né? E, tipo assim, por mais de 100 pessoas, né? Posso estar falando, como o Diego Prata tá maravilhoso, que não sabe de nada, né? Só pensa no próprio umbigo. Nos lembra daquela pessoa que não está podendo mais reclamar do que aconteceu, né? Mas, enfim, o Cauê, sua visão acerca de erros que eu possa ter feito. Fala, Cauê. Então, eu vou na mesma linha do Bruno. Eu acredito que o pior justamente é quando você endossava determinadas ideias. Que eu não conseguia entender se era porque você queria ficar bem com a pessoa, se era porque você estava interpretando um personagem. Era difícil, muitas vezes, saber se você tinha aquela opinião ou se você estava fazendo um personagem. E algumas coisas, por exemplo, assim, eu nem vou falar o nome da pessoa, porque ela nem está entre nós, né, mas eu acho que até você tirou esse episódio quando uma pessoa veio falar extremamente mal da vacina, né? E você até concordou à época, você até me lembro, a vacina. Eu me lembro bem disso aí. Eu tirei esse episódio. Vou falar. O Mário Schwartz, que era meu amigo, tinha me ajudado e eu me senti constrangido, na época, a tentar desautorizar ele. Uma vez que eu entendia, né,
que ele estava me ajudando, então eu não me sentia com autoridade suficiente para desaprovar, até porque eu conhecia ele, sabia que qualquer tipo de coisa que eu falasse em relação a ele não ia demover ele das ideias dele, até que ele morreu com elas, né? Mas tanto é que eu tirei esse podcast do ar, e eu tirei logo depois, e inclusive tem uma pessoa que falou o seguinte, que decepção com você, que eu não imaginava que você ia fazer isso, e aquilo eu me senti, porque... E no caso, ele falou alguma coisa com você? Você avisou para ele que você iria tirar ou você nem falou nada? Não, só tirei antes porque não tem como, né? Enfim, mas enfim... Porque é um caso muito sério, né? Porque aqui se tratava de algo seríssimo, que você sabe muito bem, você fala muito bem disso hoje, várias pessoas estavam morrendo, né? E o negacionismo ele fazia com que menos vidas fossem salvas, né? Então infelizmente o pior pelo fato do canal dar voz para todo mundo, ele dava literalmente voz para todo mundo, qualquer um. Então, o Vitor, eu vou fazer uma pergunta para você, Vitor, né? Hoje a gente vive uma era, né, em que todo mundo fala sobre liberdade de expressão. E eu, quando comecei isso aqui, tinha essa inocência de acreditar na liberdade de expressão restrita, acreditava que o livre mercado de ideias ia depurar os piores discursos. O que eu aprendi no final das contas? Que quando você iguala uma opinião ruim com uma opinião boa, você está perpetuando a maldade, né? Porque uma opinião boa é aquela que as consequências delas são boas. A partir do momento que você iguala uma opinião com coisas boas, com uma opinião que tem consequências ruins, você está disposto a tornar a sociedade sensível a coisas ruins. De fato, esse foi um dos principais erros, né? O bom foi que eu dava voz para todo mundo, o ruim foi que eu dava voz para todo mundo, porque aí eu me vi cercado de pessoas com uma ideia completamente complicada, né? E amigo, a gente tem que falar a verdade, né, cara? Muita gente não gostava de mim. E a gente pode dar nomes aqui. Eu vou dar nomes de pessoas que não gostavam de mim, né? Vou dar todos esses nomes aqui. Hoje é o dia, né? Elas gostavam do trabalho que eu fazia. Do trabalho que eu fazia, né? De falar coisas que eram no interesse deles. A partir do momento que eu parei de fazer o trabalho sujo, começaram o quê? Só críticas. Mas como você vê isso, Cara, eu vejo como um sinal do ressentimento mesmo que as pessoas têm quando elas se veem apartadas de algo que levava a elas um prazer, levava a elas uma espécie de satisfação. E é aquela coisa, cara, um malfeitor, ele jamais irá se perceber como um malfeitor, cara. Ele vai sempre achar que está fazendo bem, entendeu? Acho que nem quando ele está diante de um processo de exame de consciência, talvez ele iria entender que o que ele fazia era algo ruim, era algo que tinha valores negativos, maus pensamentos. Então, o que acontece? As pessoas imaginavam que estava tudo bem, tudo bom, né? Aquele projeto era o que trazia para eles ali um momento de convivência, de compartilhar experiências e tal. De repente isso foi apartado. Mas eles nem se ligaram que a coisa acabou justamente por causa que, paralelo àquela convivência toda, sentimentos ruins eram cultivados ali, né? Sentimentos que levavam a pessoa até pensar no autoextermínio também, né? E aí, igual você falou naquela entrevista, não apenas o autoextermínio, a gente defendendo radicalismo, terceira posição, etc. Ou seja, um chorume sociológico praticamente. Né? Contravalor. Um contravalor total. E aí você, por ser um cara que reflete, né, que tem um poder de abstração, de auto-reflexão, você chegou um momento e falou, caralho, velho, eu não posso continuar com isso aqui. Isso é terrível, porra. Isso é pútrido, entendeu? Então eu tenho que dar um jeito de acabar com isso aqui o quanto antes, né? E tentar até reparar o que for, né? Eu noto em você que você ainda teve uma perspectiva de querer reparar ali muito do dano causado, do dano gerado, que você percebeu que você gerou, e aí você quis, né, correr atrás disso aí, um movimento completamente virtuoso da sua parte, mas eu noto que foi em vão, que foi uma parada meio que estéril, né, no final das contas. Por que vão? Cara, porque a gente vê ainda muito no chat os caras aí invocando justamente as pessoas mais problemáticas. Não, mas certamente não. A melhora do chat aqui é extraordinária.
Eu vou te falar. Não, Vocês com sabem como certeza houve uma melhora. A melhor qualidade desse público em relação àquele outro público é, tipo assim, extraordinário, né? Extraordinário. Eu acho que houve uma seleção. Eu acho que houve uma espécie de... Você colocou o mercúrio ali para separar o ouro do cascalho, entendeu? É isso que você fez. Eu não acho que você gerou nas pessoas... Igual eu falei, a pessoa, o malfeitor, ele não se vê sendo malfeitor. Ele está resoluto naquilo ali. Eu acho que houve uma peneiragem. E aí é lógico que aí, feito essa peneiragem, dá a sensação de que houve uma melhora aí na qualidade da galera. Eu falo isso com convicção, cara, com certa convicção. A coisa mais difícil que existe para uma pessoa é o tal do autoexame, é ela se reconhecer como errada, entendeu? E acredito que as pessoas que estão aí, que dão uma certa qualidade no chat aí, são pessoas que já eram boas desde o princípio, entendeu? Essa é a minha tese. Aí eu posso dizer uma coisa. Eu acho que o problema assim do antigo projeto é que tinha muita gente que não queria seguir em frente. Tipo assim, não querendo moralizar, mas tipo, é comum a gente ver que num projeto que dura tem uma mudança de posição, de opinião, de forma de gravação. Tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui, que eu não vou dizer o nome porque o sujeito é meu amigo, que era do antigo projeto, e tipo assim, eu via, na época do antigo projeto, ele postava lá, misoginia, 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 misoginia. Pá, beleza. Aí, foi conseguir uma namorada, sumiu o post de misoginia. Sumiu. Evoluiu. Digimon, o Pikachu virou Raichu. Só que aí, depois de um tempo eu vi que voltou a postar misoginia, 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 eu já sei, eu nem perguntei pro cara, mas eu tenho certeza no meu âmago, no meu coração, que é porque a namorada terminou com ele. Aí pronto, aí vai voltar pro ponto de estagnação inicial, não vai ter uma mudança, não vai continuar sendo um Raichu, vai voltar a ser um Pikachu, entendeu? Primeiro Pokémon que ele postou misoginia? Sabe por que ele postou misoginia? Sabe por quê? Porque ele não consegue biscoito nessa área. É a única coisa que quando ele fala, as pessoas gostam, tá vendo? Nito, Dazed, Ed Pio, entendeu? Então, ou seja, talvez a pessoa... vamos falar quem é. Vamos falar quem é. Só não vou falar quem é, mas a gente vai falar quem é. Mas assim, a pessoa, às vezes ela não tem um destaque social em uma área. Aí ela consegue o extremo carisma, destaque falando de um assunto. Não necessariamente um assunto bom. Então, toda vez que ela se sente em determinado momento, ela apela para esse assunto. Não necessariamente porque ela acredita naquilo. Eu prefiro acreditar que não. Mas porque talvez seja o único assunto que vai ter likes, vai ter validação, né? No qual ela vai ser vista como exemplo. Eu acho que isso, né? Prefiro acreditar nisso. Você concorda comigo? Cara, pior que eu posso até dar o braço a torcer em algum ponto, mas eu sinceramente, eu tento acreditar que não é isso. Tipo, não, pelo menos não só isso. Tipo, eu sei lá, eu acho que a pessoa não tem algumas oportunidades na vida, não conseguiu, talvez pela criação, pela personalidade que desenvolveu, pela conversa com os pais, com os amigos, com uma região, e aí, tipo assim, ela interioriza aquilo e depois de adulta ela acha que não, ponto. No ensino fundamental eu não peguei ninguém, então na faculdade não vou beijar ninguém. Ah não, eu criança eu era gordo e sofria bullying, então eu adulto vou sofrer bullying. Sendo que não é assim, tipo, cara, a vida é dialética, entendeu? Você vai mudando, você vai tendo a resposta e dessa resposta você consegue uma nova tese. Tese, antitese e síntese, quero dizer. Você consegue fazer essa dialética na vida. Eu só vou deixar bastante claro que de todas as pessoas que participavam, que estavam nesse canal, o maior de todos sou eu. Isso tem que ficar bastante claro. E fui eu que, né, em algum momento, estava no controle e fiquei calado, consenti, né, e criei monstrinhos. Né? Inclusive, uma vez uma pessoa muito legal, uma pessoa bem sucedida, entrou em contato comigo e falou assim, sabe o que eu gosto do seu canal? Que parece que eu gostei de falar das putarias que eu fiz na minha infância, né? Que é coisa legal, entendeu? Mas o problema é que existia um ar de infantilidade, de fundo de sala, sabe? Aquela coisa meio safada, sabe? No seu canal, que essa parte é boa, né?
O problema é que você não tem limite, entendeu? Você não soube colocar, tipo, aqui não, entendeu? Você foi extremamente leniente com coisas horrorosas e as pessoas vão ficando cada vez mais confortáveis, né? A terem opiniões, a normalizarem, né? Opiniões idiotas. Até que o momento quando você pôs o limite, não, você é um comunista, você é um grupinho, não sei o que, não sei o que. Então, ou seja, em cada momento, o culpado por ter tido... Cara, é aquele negócio, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Dadas as circunstâncias, né? E de todo mundo que estava envolvido naquele projeto, né? Se o problema fosse eu, né? Se tirava eu estaria tudo no mesmo lugar, né? Se eu era o problema. Então, tirava o Knut, colocava alguém e ia estar tudo do mesmo tamanho ou maior. Já que eu era o problema, estaria cada vez maior. Todas as pessoas juntas, né? Mas não, eu era a única coisa que colava aquilo ali. Entende? Então, tirando o Knut, não sobrou nada, né? Você concorda comigo, Vitor? Velho, em tese sim, você era um host, você é um cara carismático, você era um cara dos contatos, você era um cara que tinha todo um background aí, do Ace Black Nerd, e super comunicativo, conteúdo pra lá, né? Ou seja, a galera que participava ali, tem muita gente que é de peso. O Cauê, por exemplo, é um cara de peso. Pra mim, o Cauê é um historiador das Copas do Mundo, cara. Isso aí é coisa que é pra poucos, tá ligado? Mediano também tem uma percepção muito boa, muito rebuscada também, né? Ou seja, tem toda essa questão. E muitas pessoas, eu acredito que deram um bom complemento, mas o carro-chefe, sem sombra de dúvida, era você, né? Então, vou falar com qualidade sua. Eu acho que é porque você fazer o que você fazia exige um esforço, um trabalho, um gasto de tempo útil da sua vida que eu não conheço ninguém no meio que esteja disposto a ter, porque procurar um convidado custa tempo, procurar pauta custa tempo, você ver algumas informações, até você escolher música, mesmo que você escolhesse música no feeling, você ter repertório, você cultivar um repertório custa tempo útil de vida. É uma dúvida que eu tenho. Desculpa interromper, Knut, você demorava muito para as pautas do programa ou era uma coisa fácil? Intuitivo. Entendeu? A maior qualidade... Sempre tinha convidado, era fácil. Convidado eu sempre tinha. Cara, a pior parte é o convidado. Sempre foi falar, tipo assim, eu tenho uma qualidade, então, repertório, né? Eu sou muito polivalente, eu sei falar de muitos assuntos. Por isso que o podcast conseguia ser diário, sem entrar em entropia rapidamente, né? Porque tem certas pessoas que só tem certas palavras que sabem falar, tudo que pode dito a pessoa falar não sei, né? Então, eu pelo menos, eu sou um cara minimamente articulado, sei procurar informação, assimilar, né? E traduzir. Mesmo por mais que a minha dicção seja péssima. Mas o ponto é o seguinte, eu tinha uma capacidade de explorar vários temas e de ter uma visão, né? Tipo assim, essa pauta aqui, essa pauta ali. E eu também tinha a facilidade, né? Então eu posso começar com, às vezes, dezenas de pessoas por dia, de chegar e identificar com tal pessoa que poderia ser um possível participante do podcast. Então, olha, não, essa aqui pessoa tem uma história boa, tem potencial, essa aqui não tem, entendeu? Então, esse feeling social, né? E também tem uma outra coisa, né? O podcast não eram lives intermináveis, né? Eles tinham 1 hora, né? Tipo assim, para a pessoa poder escutar um dia, talvez escutar de novo. A pessoa, ou seja, é uma conversa organizada. E tinha musiquinha no fundo, tinha coisinhas acontecendo na tela, ou seja, tinha abertura, ou seja, era uma merda, mas era uma merda bem feita. Então ele dá uma embalagem para a pessoa que participava do GadoCast, ela, né, tipo assim, caramba, hoje é o meu dia, né, de expor a minha versão. E eu também, pelo fato de ter 1 hora, eu navalhava a pessoa ao vivo, né, o que eu falava, né, o podcast editado ao vivo. Eu tá vendo, tipo, tem uma pauta aqui, vários assuntos, né, eu tô olhando aqui, uma pauta, vários assuntos. Tô vendo a conversa aqui, o tempo aqui, né, e vários assuntos que eu falei. Amigo, eu já saio e termino mesmo, eu corto o cara mesmo, e sempre terminava bem, sempre terminava com 1 hora, entendeu? Então, esse lance de eu ser um cara bem caxias, tipo, cortar mesmo a pessoa, dava um pouco de ritmo pra conversa. Os escutadores que você assistia falar, era um podcast que era bem intimado, sabe? Tipo assim, a conversa não ficava com barriga, sabe? Então, tinha esse ponto que eu sabia conduzir uma live. Eu sabia conduzir uma live e sabia impor limites em relação ao tempo e em relação aos assuntos. Eu não sabia ser censor. Isso eu confesso, né? Eu não sabia pôr limite em relação às opiniões das pessoas. Até o momento que, aqui a gente vai falar, né, de alguns episódios, né, que eu acho necessários, senão você ficaria desonesto pra gente, né. Enfim, é triste falar sobre isso, né,
Mas o final do podcast começa já no início, né? Já no início de 2020, quando eu começo a ver que o ambiente está muito antissocial, que opiniões que eu tinha, né? Que eram opiniões mais humanas, né? Recebiam um rechaço enorme do público, e eu comecei a perceber que qualquer treta que eu tivesse com alguém, o público se voltava contra mim. E aqui eu vou falar de treta que aconteceu, né? A minha treta com o Chimpa, eu estava errado, ponto final, isso aqui já está pacificado. A treta lá com o Thiago Carvalho, eu estava errado, pacificado. A treta com o Nilman, né? Por mais que ele não fosse o santo, né? Eu não devia ter chamado ele, entendeu? Fazer um negócio do coraçãozinho, né? Tem treta, tipo assim, eu falei aqui 3 tretas aqui que aconteceram, né? E que eu já pedi desculpa várias vezes, mas tiver outras tretas, cara, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu acredito que eu tive poucas tretas em função do tamanho de absurdos. Por exemplo, teve lá o episódio, e pra mim o Gabcast termina, né? Qual foi o evento que causou o final do Gabcast? Foi exatamente esse evento que eu vou falar. Evento que eu trago uma pessoa, né? Que defende uma tese de que determinadas etnias têm QI inferior, né? E QI superior, né? Não é que o negro é inferior na visão do cara, né? O negro é melhor para os esportes, para atividades físicas, né? Qual é o nome disso? Racismo, entendeu? Ou seja, que atividades mais cerebrais, não é que o branco seja superior, né? O QI do asiático é superior ao branco, entendeu? Esse é o nome, é racismo, racialismo, né? E um cara, e aí tá com uma live, uma pessoa preta, né? Uma pessoa preta e um racista. E a pessoa preta, ao invés de ficar contra o racista, ficou contra mim, né? E quando terminou aquela live, eu falei uma coisa pra ele que eu nunca vou esquecer, porque eu sou um cara muito merda. Vitor. Mas assim, eu tive bola naquele momento. Eu falei assim, cara, você é muito macho pra falar mal de mulher. Mas falar mal de um racista na frente dele, você fica igual uma menininha, né? E ele ficou igual uma menininha, né? Ele ficou igual uma menininha. E aí o Data Pobre, no caso, né? Nada contra ele, ameaçou sair do canal, né? Porque falaram na cabeça dele, não sei o que não sei o que. Mas o Mafinha, né? Falou com ele para a gente continuar. Eu continuei o projeto com Data Pobre, né? Mesmo assim, sem pedir desculpa, sem nada, mas vou te falar, foi daquele dia para frente, eu falei assim, eu não posso confiar nesse cara. Eu tenho um parente meu, que na primeira vez que o Data Pobre veio, ele falou assim, se você trazer esse cara de novo, você vai se dar mal. Porque eu já vi que esse cara não dá para confiar. E ele falou isso, né? E de fato ele estava certo. Ele falou, tá vendo? Né? Mas enfim, é preciso contar a história toda, né? Eu preciso falar que durante esse período do Gabcast eu me envolvi com o Mafinha. Né? Para quem não sabe, o Mafinha, ele é que é uma pessoa que eu tenho bastante gratidão, né? Ele é um influencer militante bolsonarista, né? E, bem ou mal, no passado eu até tinha tido uma treta com ele, que ele não se lembra, evidentemente, né? Mas eu, naquele ambiente de deixar passar no passado, comecei a conversar com ele, nós começamos um relacionamento e basicamente ele foi entrando, né? No meu universo, né? Do canal, né? Até que ele virou praticamente um convidado fixo do bloco, que era o que eu menos gostava, né? Tornou de má audiência, que era o Gado News. E a chegada do Mafinha, né? Ela traz pro público do canal, muita gente. Por isso que eu tenho que falar que você grata ele. Ele trouxe muita gente, mas muita gente enviesada ideologicamente. E mais tarde, né, causou, assim, certas coisas, né? Então, quando o Mafinha sempre foi uma pessoa foda, né? Apesar de ter falado algumas coisas mal de mim, que eu entendo, porque o lado dele perdeu, e isso vai ter consequências para as pessoas, né? Eu não tenho nada para falar com ele, ele é uma pessoa que me ajudou, foda, né? Nada para falar dele. Mas tem que entender que ele está de um lado, né? Um lado ideológico, que teve consequências na vida das pessoas, né? Em relação aqui ao lance da vassoura, cara, não existe vassoura. O lance da vassoura foi uma história que inventaram na tentativa de me inferiorizar por causa do lance do transmigtal. Os próprios racistas lá inventaram o negócio da vassoura. Não existiu vassoura. Não existiu. Mas até se existisse eu falava, entendeu? Mas não existiu. Mas enfim, mas voltando a falar do Mafinha, né? O Mafinha, né? Ele entrou no nosso podcast. A partir de dado momento, eu começo a identificar, né? No governo atual, né? Coisas absurdas, Vitor, absurdas, né? Posturas completamente indefensáveis para uma pessoa de tanto de direita como eu, entendeu? E eu devo admitir, né? Eu estava
pelo fato de não votei no atual presidente, né? Mas em um momento eu cheguei e falei assim, eu sou de direita. Ele também então vamos lá, não pode ser tão ruim assim. Mas quando chegou antes da pandemia, eu comecei a ver que aí estava realmente a loucura estava muito contaminada e o meu meio, né? Cara, todos os advogados, todos os médicos aqui do canal eram cloroquineros, todo mundo antivax, né? Eu comecei a me ver completamente cercado e eu comecei a sentir, Vitor, né? Aquele sentimento, será que eu estou ficando louco? Né? Porque a minha percepção da realidade é completamente distante da de todo mundo do canal. Não tinha uma pessoa para chegar e questionar aquilo que estava acontecendo. Estava todo mundo, não, o Mito é o capitão, né? Ele está certo, confia no Mito, entendeu? E eu falei, cara, essa merda tá matando gente. Tá matando gente. E cada vez mais as pessoas comprando teoria da conspiração. E aqui eu vou falar um negócio para vocês, que é chato falar, mas tem que ser falado sobre o tema da teoria da conspiração, sabe? Eu sempre gostei desse tema, é um tema que me interessa, mas eu vou te falar que eu produzi muitos vídeos de conteúdo de teoria da conspiração, mas pelo fato de ter visto, amigo, né, os efeitos do pensamento conspiratório na minha vida e no canal, com todo respeito, eu sinto desgosto, né, ao ver qualquer vídeo que eu falei nesse sentido, que eu vi como esse tema ajuda a alienar, né, de forma diabólica a vida das pessoas. Temos um amigo nosso aí do canal que, por pelo fato de ter votado branco, né, foi expulso de casa porque a mãe dele comprou tantas teorias da conspiração que acha e coisas absurdas, né? E a gente vê agora a pauta de matéria de pensamento conspiratório. Então, ou seja, eu não consigo mais ver aqueles podcasts que a gente fazia de teoria da conspiração como algo bom. É algo que dava dinheiro, é algo que dava view pra caralho, mas com todo respeito. Eu vi os efeitos disso no país, isso causa uma divisão absurda, né? E, tipo assim, eu tenho uma noção de saber separar teoria de realidade. Eu me interesso pela teoria, mas eu realmente acredito. Mas tem gente não, que vê a teoria, prefere a teoria à realidade, e prefere viver na teoria, né? E aí acontece, o nosso público ele é muito conspiratório, e o culpado sobre quem é meu, porque eu sou essas pessoas. Eu fiz conteúdo para isso. Uma vez eu estava conversando com vocês, eu estava conversando com um produto de conteúdo grande, e falou o seguinte, eu falo, poxa, cara, o meu público é muito não sei o quê, tem as ações. Sabe de quem é um culpado? Você trouxe essas pessoas, você fez temas, vídeos de temas que eles para eles, entendeu? Foi você que não podou, foi você que não colocou o ponto, sabe? Então você que alimentou esse monstrinho. E daí que o filho, né? Fala. Knut, esse negócio da conspiração, o problema dele é que ele vai escalonando, né? Você começa com o Elvis não morreu, que até aí tá tudo bem. Princesa Diana foi executada, né? Que também foi uma que rendeu bastante bem na época. Sim, começa bem, aí vem Ratanabá, Terra Pita, é uns trem que inócuo, né? Mas aí depois vem globalismo, né? Vem toda essa história de... Pô, terrível, velho. Baile robô, cara. Baile robô, terraplanismo, né? E para terminar o quê? O grande problema é que essas teorias de conspiração, quase todas elas têm um final, que é o sentimento anti-judeu, antissemita. Ponto final, né? E todas elas vão chegar, elas são assim, anti-rápida, elas são assim, inofensivas, uma parte delas. Mas quando teve uma das vacinas, passaram a não ser mais inofensivas, né? E quando você vê as pessoas, por exemplo, aquele Paulo Cogos, cara, com todo respeito, você só imagina isso, eu sempre gostei de Paulo Cogos. Mas assim, o fato dele, né, teve uma discussão comigo, na qual eu mandei ele tomar no cu, com razão, né? E falei que enfiar uma vacina no cu dele, né? Cara, tipo assim, a forma como esse cara fica louco com esse tema de vacina, e eles acreditam que a vacina ia matar a gente, né? E nós estamos aqui vivos, né? E eles acreditam que o esperma das pessoas que não se vacinaram vai virar ouro no futuro, que é um esperma não contaminado. Então, amigos, com todo respeito, né? Olha como eu estava fabricando essa merda. Então, eu não posso criticar, porque eu estava fomentando uma pessoa acreditando numa conspiração, que era acreditando em outra, né? Infelizmente, eu fomentei essa merda. Ô, Bruno, fala. O pior é que, tipo assim, eu odeio o Cogos, mas infelizmente a gente tem que ser justo aqui, dizer que o maior culpado do Cogos ser o merda que ele não é ele. É a família que não deu uma criação e tratamento adequado para ele ter traquejo social e conseguir conviver sem acreditar nessas coisas, sem fomentar desordem social, sem fomentar coisas que podem e vão matar gente.
Então, tipo assim, o Kogos é culpado? É, ele tem volição. Só que, infelizmente, os maiores culpados foram os pais dele. E não é todo mundo que tem sorte de ter um pai, uma mãe, uma figura materna, paterna, para Que vai ajudar exercer autoridade. a te botar na sociedade, a te falar, não, você não vai ficar sentado no canto da festa, não. Você vai brincar com as outras crianças. Para você aprender a ter traquejo, você chegar na padaria e puxar aqueles assuntos de como é que tá o tempo? Acho que vai chover mais tarde, né? O Kogos, ele tinha, o Kogos, tirando a parte da política, eu acho que ele tem traquejo social, ele não é problemático. O problema é a política. Aqui, o professor falou de Ratanabá. Teve um ministro do governo do Bolsonaro falando um negócio de Ratanabá, cara. Assim, a gente foi completamente colonizado pelo pensamento conspiratório. E aqui eu vou dar uma nos bois, assim, nada contra a pessoa, extremamente grato, uma pessoa extremamente grande, uma pessoa importante, senhor Pintacilgo. Fica aqui a minha lembrança de formação muito honrosa, né? Ao nosso pacto, né? A nossa parceria. No entanto, né? Cara, muitas pessoas eram doadores por causa do Pintacilgo, só que, cara, eu vou falar para vocês, tem uma pessoa que manda e-mail todo dia, né? Todo dia ele manda e-mail para mim, né? Com a cabeça toda fodida, né? Com a teoria da conspiração, né? Então, ele acreditava mesmo naquilo que ele dizia. Não, porque pro Pintacilgo é falso, porque o Pintacilgo nunca teve nenhum contato com o público, nenhum. Ele só vinha aqui, gravava, e tipo assim, anonimato total, ele vinha, nosso pacto era esse. Ele não ia ter, as pessoas queriam ter contato com o Pintacilgo. Eu falei, não, vou brindar o Pintacilgo, porque como a gente falava coisas muito perigosas, né, poderia prejudicar na vida pessoal, né. Então, nosso pacto seria o seguinte, ele vinha, dava espaço para ele, né, e em contraposição é só fazer as pautas, a gente conversava sobre as pautas, né. Então, mas assim, atraiu um nível de pessoas malucas e o problema é nosso público, cara. Eu vou falar, o público que a pessoa está desempregada, tá fudida da cabeça, tá isolada socialmente, é muito vulnerável a ficar maluco, entendeu? É um público que já está isolado socialmente, já tem ideações antissociais. Quando vê uma teoria da conspiração, amigo, aí os caras embarcam, cara. Porque a teoria da conspiração é viciante, isso você sabe. Então, amigos, com todo respeito, não foi algo que eu acho que seja positivo, né? Agora, em relação lá ao lance lá do... Vou explicar como que acabou o GadoCast. Vou explicar para vocês, né? Que muitos de vocês aí têm teorias, já comentei aqui para vocês em off, né? E tem teorias porque acabou o GadoCast. E eu acho que as teorias são muito engraçadas, né? Porque a gente fica falando de teoria da conspiração, Vitor, né? E geralmente a gente mesmo fica falando de teoria da conspiração, né? Só que quando a gente vira a teoria da conspiração, quando vem outros canais teorizarem sobre o final do GadoCast, né? E fazem teorias completamente malucas, e sendo que você sabe o que aconteceu. Geralmente é muito simples o motivo, né? Então eu vou falar aqui para tentar acabar com a teoria da conspiração. Quando houve lá o lance lá do episódio do racialismo, né? E a maior parte das pessoas que participaram do canal ficou ao lado eu não vou falar o nome deles porque não vem ao caso, não quero... ficou ao lado do Transmictal, né? Também tem pessoas aí de outros canais aí, produtores de conteúdo também ficam ao lado dele, porque de fato tem muitas pessoas aqui no nosso meio que tem esse tipo de ação, né? E bem ou mal, eles não querem se queimar por parte do público. É do jogo, entendeu? Mas eu fiquei muito sentido com as pessoas que estavam aqui, que diziam, né, que essa ideia é completamente maluca, né? E aí, amigo, no caso do Data Pobre, depois daquele episódio eu até pensei, sabe que eu sou um cara perdoador, né? Você já foi vítima do meu perdão, né? Quando a pessoa pede perdão pra mim, eu não tenho opção se não perdoar a pessoa. O Data Pobre nunca pediu desculpas, entendeu? Ele acha que, na verdade, ele fez certo, sabe? Então, o que eu fiz, cara? Eu cheguei e eu já preparei o final do GadoCast, desde o início. Desde aquele episódio eu falei, isso aqui não vai continuar, né? Então, que eu precisava, né? Só qual foi a parada? Quando começou a dar merda com o governo Bolsonaro, né? E eu vi que o nosso público nosso público é tipo 90% bolsonarista. E eu vi a merda onde eu tinha me colocado. Caralho, aqui só tem merda, só tem teoria da conspiração, bolsonarismo fanático, antivacina. Olha só onde eu fui amarrar meu boi. Estou cercado de todos os lados. Então eu pensei, preciso terminar isso aqui em bons termos, né? Dar uma saneada antes de terminar. Se terminar do jeito que está, a memória do projeto seja a pior possível, né? Eu queria deixar algum legado positivo. Então, o que eu pensei? Pensei em retirar acabar com o Gado News, retirando Mapinha e Data Pobre, uma vez que, quando eu terminei a minha parceria com a Mapinha, na qual devo deixar mais claro. Apesar dele estar falando mal de mim por aí,
tem todo o direito, foi uma pessoa muito grata a mim, nada a falar dele, entendeu? Eu já sabia que ficaria muito difícil manter o contato com o Mafinha em ambiente de eleição, concorda, Bruno? Você concorda? Ficaria muito difícil, né? Eu falar o que eu falo e você ter uma parceria. Você uma coisa também sobre o fim do Gado News, que você sofreu aquelas intimações extrajudiciais de uma youtuber, que não vou falar o nome aqui, até porque ela não tem nada a ver com isso, eu até gosto do canal dela, assisti no começo, não sei como é que tá hoje. E, sem contar isso, tinha outros famosos aí também que você acabou entrando na mira por causa do Gado News, foi até por causa de um corte do Gado News que o Petrich notou. E se tivesse continuado hoje, você estaria sendo zoado pelo Liu Vinicinho, que zoa o Saitama todo dia. E zoa bem, zoa mesmo, merece essa porra. Mas assim, sem querer moralizar a figura do Mafinha, Vitor. Você entende ter fechado a parceria com ele antes da eleição, evitou desconfortos, né, que poderiam acontecer, sabe? Olha só, e aqui eu vou deixar bastante claro que se houve algum dia algum tipo de briga que fizeram entre Mafinha, ou de discussão entre Mafinha tem toda a razão, sabe? Ele é uma pessoa que sempre quis me ajudar, uma pessoa de coração enorme, um gigante, entendeu? É uma pessoa enorme. Infelizmente eu encontrei uma posição, eu me vi numa posição que não tinha como sair, entendeu? Então, assim, ele é uma pessoa que, enfim, tem a ideação dele. Eu entendo, não vou querer mudar a ideia dele, até porque eu acho que ele já postou tudo nisso aí, e Deus abençoe ele nesse caminho. Esse não é o caminho que eu quero ter, eu quero estar no outro caminho, entendeu? Porque eu vi que aquele caminho ia levar para um lugar que eu não quero ir. Então, eu decidi o seguinte, vou cortar o contato com ele agora, porque é melhor do que cortar nas vésperas da eleição. Você entendeu, Vitor, minha posição em relação a Mafinha? Não foi algo positivo, não foi algo bonitinho, foi algo que eu fiquei muito doído, porque era isso muito cruel para ele, né? E foi desmerecido, porque ele não merecia esse tipo de tratamento da minha parte, mas foi o que eu tinha que ter feito. Paulo. Por causa dessa questão toda aí da percepção que ele tem sobre política e de como que a coisa andou se desenvolvendo, se desenrolando, né? Seria conflituoso o convívio, mesmo ele tendo aí todo um histórico com você, ter ajudado até a crescer o canal também, porque ele já era um cara independente, né? Como influenciador e tal. Mas realmente chega um determinado momento que o cara tá numa noite longa mesmo com isso aí. A gente talvez não sabe, talvez ele também tá numa noite longa e... Não. Cara, eu posso dizer uma coisa aqui com todo respeito. O cara tem o direito de militar, ele tem a militância dele na internet, que precede a minha existência, ele tem todo o direito de ter o caminho dele. O que eu fiz foi, não quero estar nesse caminho, quero ir pro outro. E vi que não tinha como conversar, entendeu? Porque essa galera vive de outro universo, né? Eu entendo, eu nunca tentei demover essas ideias, né? Nem tentar achar que eles estão nesse caminho e eu quero pro outro, só isso, entendeu? Em algum momento, não vou mentir, depois de 2019, eu percebi a possibilidade desse governo dar certo e apoiar, né? Até porque eu não vou criticar o capitão quando eu estou dentro do navio. Por exemplo, a partir da pandemia, não deu mais. Assim, mas eu desejo que ele desperte disso aí, cara. Não vai despertar, não moralize o Mafinha, por favor, não moralize. Bruno, por favor. Cara, vou dizer uma coisa aqui com todo o respeito. Não é moralizando ninguém, não. É que a maior lição, pelo menos que eu acho, olhando em retrospecto pro antigo projeto, e todo mundo deveria levar isso pra vida, é que se você não souber impor limites nas suas amizades, você vai se fuder. Porque, tipo, cara, nenhuma pessoa, por mais empática que seja, vai conseguir prever e vai parar de viver a vida dela por causa dos seus sofrimentos psíquicos. Então você tem que delimitar a linha e dizer, não, aqui eu não quero, aqui eu não gosto, aqui eu me sinto desconfortável. Não, eu não vou fazer tal coisa para te agradar. Não, eu não vou assinar tal contrato. Não, eu não vou fechar tal parceria. Eu estava numa situação que, ano novo, tem um grupo de WhatsApp lá de amigos, e no grupo tem um moleque que eu odeio, ele já me sacaneou. Meus 2 melhores amigos vão passar ano novo na casa desse cara, porque ele disponibilizou a casa para todo mundo do grupo poder fazer uma festa lá. Beleza. Eu não vou. Falei para os meus 2 melhores amigos. Olha, fulano, eu te amo. Ciclano, eu te amo. Mas eu não vou, porque o dono da casa já me filha da puta uma vez, e eu não vou, eu não me sinto bem na casa de alguém que já me traiu e que eu não tenho confiança. O problema é que você, tipo assim, muitos pontos não deixava claro,
você não falava, você não cortava, e aí depois fica uma coisa muito mais traumática. Se você já tivesse podado desde o começo, e acho que isso é a lição que o projeto deixou para todos nós. Deixar os nossos limites muito claros, e quando a pessoa não vê, a gente dá um safanão, entendeu? Sim, mas aqui, um grande abraço para o nosso amigo Vida de Brazuca. Deus abençoe. Enfim, cara, a partir do episódio lá do racialismo, eu comecei a ver o buraco que eu tinha me metido, entendeu? Porque foi uma parada que, tipo assim, se eu naturalizasse aquilo, eu estaria no caminho do monarca hoje, entendeu? Assim, eu, na realidade, racismo científico, eu tô de boa, beleza, né? Em algum momento tem algum carnegão na sua alma que não, isso aqui não é normal, entendeu? E foi ali que eu vi que eu não estava no lugar certo, né? Eu me vi como um líder de algo que eu não queria se apresentar. Uma dúvida, você já não sabia das ideias do Transmigtal antes de convidá-lo? Assim, imaginava que era algo tranquilo, né? Ele já tinha feito podcast antes, sobre trans, dias antes, né? Ele tinha feito podcast sobre trans antes, né? Mas enfim, é uma coisa absurda. Você achou? Aquelas ideias são absurdas, Roy? Você acha normal aquelas ideias? Sim, é um absurdo, sim. Não, então, Cauê, você deve... eu não me lembro muito, olha, pra ser sincero, eu não me lembro muito bem. Eu me lembro da briga, mas não me lembro muito bem o que ele falou, pra ser sincero. Não, assim, eu só enchi ele de palavrão só. Como normal. Mas enfim, infelizmente, cara, acontece na vida. A partir daquele episódio eu sabia que ia terminar. E aí acontece. Quando teve o lance, eu comecei a ver que não ia. Na minha cabeça, cara, vou ser bastante com vocês, tá? Bota no jogo. Se esse governo tivesse dado certo, eu estaria abraçado com o Mafinha, fazendo campanha pro Bolsonaro, né? E provavelmente nossos 2 canais estariam crescendo. Tá? Então eu vou falar a verdade, tá? A minha intenção nunca foi abandonar o barco. E quando eu vi que realmente era muito merda, assim, algo assintoso, e aquele negócio que, tipo, eu vou... Eu falo pra vocês, cara, eu fui muito ativo no impeachment da Dilma. Então, por um motivo de coerência, né? Aqui o nosso amigo, o membro do BL, falou que discorda. Se você discorda, é porque o jeito tá certo, desculpa. Aí acontece, por um motivo de coerência. Você nunca teve simpatia pelos Bolsonaro, porque você teve fotos, né? Sim. Em algum momento eu tive, entendeu? Em algum momento... Eu me lembro que você disse que a sua família votava nos Bolsonaro. Sempre votaram nele. Não, a sua família, Pedro. Não, meu pai votou nele desde a primeira eleição, né? Então, o problema é que quando chegou em 2018, eu já vi que era merda. Aí já estava o sinal da merda. Só que quando chegou em 2019, eu fraquejei, entendeu? 2019, 2020, aí depois eu acordei. Basicamente foi isso que aconteceu. E a minha intenção, cara, era pegar carona na onda. Vou ser bastante claro. A minha intenção era essa. Tipo assim, na minha cabeça, o Bolsonaro tinha vindo pra ficar, e eu vou pegar carona na onda, né? Quando eu vi, cara, não tem como, essa onda, não é nem que essa onda vai vingar, essa é uma onda maldita, entendeu? Uma onda assassina. Então eu saí, né? Só que aí eu já tinha feito muitos contatos nesse mundo, entendeu? E evidentemente quando você ganha as peças de traidor, né? Você ganha o ódio de algumas pessoas. Mas eu preferi abandonar em 2020 do que abandonar em 2022, por causa da eleição. Concorda, Vitor? Uhum. Mas enfim. Então, fala, Vitor. Não, só concordei contigo. Cara, mas, tipo, eu vou te falar, aí é aquilo que eu disse, tipo, se você tivesse imposto limites em coisas pequenas, não teria chegado ao cara falar racismo científico, que eu tenho uma foto do Arthur de Gobelin. É tudo era merda ali, cara. Pra uma pessoa se predispor a ir num podcast falar sobre esse tipo de ideia, é porque já tava falando tanta merda aqui, cara, que a pessoa sentia vontade pra circular esse tipo de ideia. E detalhe, né? Ele não era a única pessoa que tinha essa ideia. Entendeu? Então, não era a única. Entendeu? Tinha várias pessoas, inclusive que participavam do programa. Entendeu? E depois confidenciaram que ele não estava errado. Eles falaram que eu não estava errado. E eu não discordei com elas. Entendeu? Mas a partir desse momento que eu vi onde eu estava, né? Aí acontece, o meu DBL, ele sempre corre quando fala do transmigtal. Por que você quer falar merda, o meu DBL? Né? Então não vou deixar você falando merda. Então, aí eu digo, não, acontece. Mas é que você não acontece. Mas admita, você deu espaço para o racista. Dê espaço, estou errado, e dê espaço para coisas muito piores que racistas. Para que criminosos, que não vou falar que o crime, né? Mas a gente vai falar, a gente vai deletar. Né? Nós vamos deletar todos os problemas. Né? E o culpado foi eu, né? Então, amigos, esse aqui também faz parte do jogo, né? Admitir meu erro, né? Eu dei espaço para muita gente falar que agredia pessoas, né?
falar que já tinha feito absurdos, crimes, entendeu? O outro podcast teve episódios que foram deletados porque o cara falava de crimes absurdos, né? E nem, às vezes nem foram deletados, né? E tipo, passavam assim, né? Tinha o cara do doxing, tinha o cara do hackeamento. Coisa assim, completamente maluca, sabe? Tipo assim, o problema daquele podcast é o seguinte, faltava uma palavra, limite, entendeu? Faltou Tinha limite. o dia do Stalker, o cara lá Enfim, que stalkear. tinha umas coisas que acontecem. Aí, eu falei, só pra isso, tornou um racista famoso mesmo. Quem tornou o racista famoso foi quem deu palco pra ele. Os influenciadores você segue mesmo, Zé, e você acha bonitinho. Mas enfim... O influenciador que botou lá, um professor de biologia e um racistoide pra debater. O cara tá igualando uma ideia criminosa com a ciência. É um filho da puta. Mas enfim, Arrombado aí, vendedor de coisa que segundo o Wikinet... que você vai fazer vasectomia virgem, Gabriel. 2K de racistas, né? Qual é o problema de ter ganhado 2K de racistas? Né? D3 Mil não é ganhado, porque foi outros canais aí que deram esses inscritos pra ele. Né? Do meu não ganhou, pode ter certeza. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, né? Essa eu vou falar de uma pessoa, tem que falar o nome, né? De algumas coisas complicadas, né, que aconteceu no nosso canal. E dentre as coisas que mais pesam assim contra a gente, é o fato de a gente ter popularizado o aliciamento, né? Hoje na internet, muitas pessoas que, quando lembram do tema GadoCast, já vinculam diretamente o tema de aliciamento de prostituição, devido a uma prática que nós demos voz, chamada de PPS, né? Que eu, sendo bastante franco, não sinto nenhum tipo de asco dessa merda. Então, você aliciar uma pessoa em situação de vulnerabilidade para ela fazer sexo com você é uma coisa completamente imoral na minha visão. Mas eu dava... Mas não necessariamente a pessoa está aí em situação de... Não, mas uma pessoa que não está inserida, você está trazendo uma pessoa que não está inserida no mundo da prostituição. Você está aliciando. Isso aí é até imputável. Entende? Eu não sei se isso é crime. Não. Depende da circunstância. Então, o nosso canal, ele fazia esse tipo de didático. Vitor, tá aí, Vitor? O nosso canal era didático. Sim, cara. Eu falo porque se a pessoa, de fato, ela não está inserida nesse universo e a pessoa traz, isso é crime, mano. Isso é crime. Entendeu? Não, tipo, cara, e é aquilo. Olha, eu sou ateu, mas eu vou dizer aqui, graças a Deus por você ter acabado com essa merda um ano antes. Por quê? Senão, hoje em dia, o seu rosto nunca ia ser esquecido, porque Lil Vinicinho ia estar falando das merdas que você falava do PPS. O Nando Moura, que hoje em dia, eles batem no cabeça de pica, batem no submundo, batem nessas porra, mas é porque a gente... Eu até me incluo nisso porque eu participava... A gente fala mais merda desses caras. A gente fala mais merda. Merda pra caralho. Até porque a gente dava voz pro Zé Buceta da esquina, que falava um monte de coisa, porque o processo ia cair no seu cu. Ou pelo menos... Inclusive, tu defendeu o cara que deu golpe no site do Dead. Sim. E tá errado, porra. Tá aqui, pode, amigo. Muito obrigado, Dudu, por lembrar disso. Eu tô errado. Eu dei voz pro cara que deu golpe. O cara que foi preso, inclusive. Ele foi preso. Ele está preso. Depois de ter feito essa merda. Entendeu? Olha só o nível, né? O cara foi preso tentando fazer PPS com o negócio de Sugar Daddy, né? E, bem ou mal, a gente, inclusive aqui o nosso amigo falou o seguinte, eu fiz PPS pro canal. Olha só a merda que a gente fez, entendeu? Enfim. E aqui, amigos, né? É coisas absurdas, cara. Coisas absurdas. Então, tem que falar uma pessoa que eu gosto muito, que é o nosso amigo Beto Pessimista, que é a principal pessoa que fazer esse tipo de conteúdo aqui, que foi extremamente importante. Por quê? Porque eu vou falar o que aconteceu. Depois que eu vi que não podia mais contar com o Beta Pobre, por causa de questão daquele lance de confiança, e que eu vi que eu tinha que me desvencilhar do Marquinha, porque o barco dele ia afundar, como de fato o governo não foi reeleito, eu pensei, eu preciso pegar um grupo de pessoas para tentar recompor o GadoCast, para tentar fazer a última formação. E depois que teve o final do Marquinha, não sei se você entendeu, eu vou volta no tempo para a gente se colocar no lugar. Eu vou falar exatamente o que eu pensei. Eu vou tirar eles num dia, no outro eu vou mostrar meu rosto e vou fazer live com o Nerd Sedutor. Já que vocês não se lembram, eu mostrei meu rosto no dia do Nerd Sedutor, meio que para ofuscar a saída do Marquinhos do Beta Pobre. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Né? O fato de eu ter mostrado o rosto e de ter feito um vídeo, acho que foi o mais visto do canal, né?
meio que ofuscou a saída dos dois. E continuou como se tivesse acontecido. Então o plano deu certo. Então acabou que as pessoas que eu mais... Eu só consegui tirar os dois quando eu descobri no integral e no Beta Pessimista pessoas que eu pudesse contar, porque eram extremamente ponta firmes, né? Depois que eu sou tão grato ao Beta Pessimista, apesar desse tipo de direção dele, que eu não vou colocar a culpa nele, eu tenho que colocar a culpa em mim, porque eu que dava voz nele. Ele não acha errado, eu que acho errado. Então se eu estava dando voz para o que eu acho errado sou eu, Vitor. Aliás, Knut, os episódios que eu mais gostei do LagoCast foi justamente com o Beta Pessimista sobre a série sobre o Rio de Janeiro. Para mim antropologicamente foi sensacional. Para mim, Enfim, cara, é complicado porque, por exemplo, o Beta Pessimista foi em outra live, perguntavam para ele se ele sente falta do LagoCast, se ele sente falta de mim, ele fala, sente falta das lives, né? Então, porque ele fala isso porque acho que nunca mais na vida dele ele vai ter 300 pessoas todo dia, né, com uma audiência cativa, né? Então, ou seja, o fato dele falar mal de mim, né, quando acabou o projeto, mostra que, na verdade, ele está me usando e deu mal. Eu pessoalmente gosto dele, eu gosto da pessoa, mas o fato dele ter falado mal de mim depois, né, deu a entender que não tem nenhum tipo de conexão comigo, sabe? Que era tudo uma questão de conveniência, no caso, né? E, enfim, eu até gostaria que ele estivesse aqui, né? Mas eu entendo que as ideias dele são muito diferentes daquilo que a gente está criando, eu gosto mais adulto. Vitor, tem alguma coisa a dizer? Eu particularmente acho que as ideias dele são criminosas e eu acho curioso você gostar de um aliciador, mas enfim. Não, mas o Thiago, gostaria de falar quando que eu falei mal dele. Você falei bem do Vitor, você falei bem do pessimista, ou não? Acho que você falei bem dele. Eu particularmente eu tenho simpatia pelo pessimista. Tipo assim, o pessimista é um cara que nunca teve protagonismo social, né? E acabou descobrindo nessa prática aí um passatempo, né? Só que é algo complicado. Outro dia perguntavam para ele, né? Numa live aí, Vitor, né? Quanto você cobraria para uma live, para um PPS com a Jordana Vucetic, né? Ele falou, R$800 o dia inteiro, né? Ou seja, é uma coisa escrota, cara. Porque você está objetificando uma pessoa, sabe? Tipo assim, agora que eu estou de fora, você vê quão escroto é você chegar e fazer um negócio desse, né? Mas enfim, eu sou obrigado aqui a falar, dar nome, né? Você entende, né, Vitor? Você entende, né? O negócio de falar R$800 para a Jordana Vucetic é um negócio, né? Deixaminoso. Mas né? Deus te abençoe, né? Não, mas assim, é complicado, né? É complicado, né? E, enfim, fala outras coisas aí, complicadas, que aconteceram, né? Tinha uma mulher aí que era apaixonada por mim, né? Que, enfim, aí o marido dela descobriu que ela escutava o podcast e descobriu uma conversa com uma amiga que era apaixonada por um cara na internet, que era o Knut. Aí o cara veio tirar satisfação comigo, falando que eu tinha um caso com a mulher dele, que a mulher morava em outro estado. Enfim, umas coisas loucas, né? Que acontece quando você coloca a mão na merda, né? Mas enfim, amigos, eu acredito que eu errei, sabe? Estou aqui para admitir o meu erro, né? Errei quando comecei, errei quando não pus limites, errei quando dei voz a quem não devia dar voz. Eu acho que podia ter dado certo se eu tivesse deixado tudo bem claro o que podia e o que não podia. E eu acho que, assim, se fosse um grupo de amigos fechados, é algo bom, entendeu? Algo bom, uma ideia boa, que irradia e vai chegando pessoas em volta desse algo bom, teria dado certo. Teria dado certo. O problema é que não tinha um grupo de pessoas fechadas em algo bom. Tinha só uma atomização de pessoas, né? Completamente malucas, advogados pro golpe, médicos cloriquineiros, né? E tudo, gente doente, sentindo a vontade para falar. Mas enfim, amigos, né? Eu acho que já passou. Eu acho que o principal culpado pelo que aconteceu, né? Porque o GadoCast acabou. O Knut falhou. O Knut falhou, sabe? O Knut devia ter tido um pulso mais forte, né? E acontece, ele tem que falar, né? Vou explicar a história inteira, né? Aí, quando eu conheci o Integral, eu pensei, esse cara aqui vai ser o próximo Datapod. Só isso que eu pensei. Então agora eu posso fazer o review e fazer a parte do plano, entendeu? Então quando eu conheci o Integral, o que eu pensei? O que eu projetei, Vitor? Né? Esse cara que vai segurar a peteca, né? Vocês podem aqui falar, até o Integral às vezes fala mal de mim, mas eu tenho boa estima por ele. Eu entendi que ele, pelo fato de ser um cara que tem carisma, né? O fato do cara, tipo... O problema é que ele tem alguns bordões, né? Que são até engraçadinhos somente, que o Felipe é bom demais, que é um negócio complicado, porque
esse negócio de sexo no pelo é algo completamente reprovável. Enfim, já algo doentio esse negócio de ficar falando, naturalizando o negócio de sexo desprotegido, né? Uma vez que você... Fala. Uma das coisas também que eu achei no canal era esse do Pedrinho é bom demais. Gera muitos problemas, né? Sexo, não, cara, porque tipo assim, ninguém faz sexo no pelo sozinho. Se você, olha só, um dos problemas que tem em saúde pública é que o cara, né, quando ele está fazendo sexo, que impõe o sexo no pelo, ele está impondo colocar a vida da mulher em risco também, né? Você está colocando a sua vida em risco, mas você também está colocando a vida de uma mulher em risco, entende? Então, é algo que, quando você está incutindo na cabeça do homem, você está fazendo mal à mulher, diretamente, entendeu? E você está fazendo com que homens peguem doenças de mulheres que têm relação com esse tipo de gente. Então, é um ciclo de pessoas... Aí é questão de saúde pública. Você concorda comigo que esse negócio de peito é bom demais? É uma brincadeira sem graça? Tipo assim, inicialmente é engraçado, mas quando vira um mantra diário, né? É naturalizar uma coisa que é muito perigosa. Cara, é tipo assim, você pode dizer, tipo, uma piada pontual, ok. Agora, um mantra todo dia, essa merda, né? É bizarro, né? Alinhado ao PTS, aí, enfim, aí é complicado, Vitor. Assim, se a gente for ter uma conversa sobre saúde pública, né? Esse no Pelinho é bom demais é um extremo contrassenso. Pessoal, que o Pelinho é bom demais não é crime. Só é contrassenso por causa dessa questão toda. A gente falava merda aqui... Porque pra mim o cara é pior, o outro é pior. Infinitamente, o outro é pior. Já discordo. Mas enfim... Cara, pessoalmente, eu praticamente entreguei o podcast no final para integral, comecei a repetir ele direto, né? Comecei a repetir ele direto. Ele recebeu uma forte rejeição, não sei se vocês lembram, né? Do público, né? Tanto é que o pessoal falava que o podcast estava decadente por causa dele, né? Porque falava que ele perdeu a graça, estava muito repetitivo, não sei o quê. Mas ele ganhou popularidade depois que ele foi debater com o Nerd Sedutor. Foi naquele podcast que o Integral começou a ser bem quisto. Eu estava vivo nessa época. Ele foi naquele podcast, né? Até porque eu tinha as estatísticas, você não sabe ler o gráfico, né? A parte foi engraçada. Ele brilhou. Eu acho que ele já zoou. Pra mim, ele já zoou um episódio que poderia ser muito bom. A participação dele foi... Não, mas a intenção ali era zoar, cara. E outra coisa, quando morreu o Mário Schwartzman, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu era amigo do Mago, né? E quando morreu o Mário Schwartzman, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com as pessoas, né, que ele não gostava, né? E pediu desculpas, reconciliando. E o Nerd Sedutor teve uma conversa super adulta comigo, cara. Tipo assim, Knut, eu entendi que o seu problema é por causa de você ser amigo do Mago, entendeu? Porra, cara, de boa, 100%, zero bala, entendeu? Ele foi muito maturo comigo, sabe? O Nerd Sedutor, assim como quando morreu o Mago, também quis me reconciliar com o PC e com o Thiago Carvalho, né? Você se lembra disso, Vitor? Mais ou menos. Tem uma treta lá entre PC e Thiago Carvalho. Sim, isso aí eu lembro. Aí eu corri atrás, assisti os episódios. Tudo começou com um mal entendido, né? Porque tipo assim... Mas a sua indignação, na época, era real, que ou você fez lá um personagem quando você estava tão indignado? Cara, eu fiquei um pouco levemente indignado. Levemente. Não por minha cara, por mim, zero indignado. Zero, entendeu? Por mim, zero. Por mim, brincadeira. O problema é que o Marfinha e o Beto Paulo ficavam muito sentidos, entendeu? Então eu só fiquei sentido por causa deles. Por mim, eu achei engraçado, entendeu? O problema é que eles realmente, tanto é que quando eles não estavam mais no canal, não tinha mais porquê. E o Maio tinha morrido, né? Não tinha mais porquê, até porque eu tinha maior apreço pelo Petro. Eu escutava eles, escuto ainda hoje, né? Continuei escutando mesmo depois da briga, entendeu? Eu sempre fui adulto, entendeu? Eu entendi que o que aconteceu foi algo idiota, e acho que foi adulto da minha parte, né? Procurar dele para pedir desculpas, porque do contrário isso ficaria mal resolvido, né? Então, acho que ele também teve a grandeza de vir aqui de boa, né? O público dele não gostou, o meu público não gostou, mas foda-se, foi o que... E outra coisa, né? Depois que eu descobri que o Thiago se tornou cristão, aí que, poxa, eu achei que duas pessoas cristãs não tem por que ficarem de uma com a outra por causa de merda, né? Ele que falou que o Beto é raça inferior, sim, mas ele pediu desculpas em relação a isso, sabe? Ele falou umas coisas, mas sim, já passou, sabe? Ele passou. Mas enfim, então, amigos, já falou que eu estou numa temporada da paz, né? Com certeza.
Mas, enfim, é um barco à vela e os pneus são os ventos. Né? Enfim, chamou-nos de cachoeira. Mas ele pediu desculpas depois, cara. Se você quiser ficar remoendo o passado, né? Acontece, ele estava numa crise existencial, depois ele encontrou Jesus. Do mesmo jeito que eu já cometi erros, né? Ele admitiu que cometeu os dele. E ele estava melhorando, né? Ele melhorou como pessoa. Basta você acompanhar o canal do Thiago Carvalho, específico. Eu sinto orgulho de ver como eles evoluíram, como pessoas, mas cara, também a treta não começou, pelo que eu lembro, posso estar falando merda, não foi nem por um mal entendido, mas sim porque fizeram uma montagem para parecer que você estava falando mais merda do que o comum. Que você estava falando merda diretamente para eles. Aí eles sentiram dor de cotovelo, porque viram uma montagem no original. Aí vocês entraram, começaram a falar sobre. Aí começou a groselha do... Ah, não, olha o Instagram desse cara aqui, ele é alfa. Mas assim, então... Quando ele viu a groselha, ele ficou com a Righteous Indignation dele, e aí aconteceu a merda. Então, tipo, porra, querendo ou não, pior que ele tenha falado na hora. Filhão, no meio das discussões eu já falei coisa que eu me arrependo, porra. A gente tem que pensar nisso. Agora, ele foi um pouco imprudente em ter comprado a briga depois, né? Não ter dobrado a aposta, falar que ia enfiar a porrada, e se pegasse, se alguém ia falar, o show tá aqui. Mas ele já pediu desculpas. Mas isso é coisa de homem, Knut. A gente tá no meio da emoção, a gente fala, não, vou te descer a porrada, até porque, convenhamos, você vê o nome do canal, Gado Cast, você... eu entendi que ele achou que nós fôssemos um canal de betas, vitimistas, completamente fatalistas, derrotistas, e ele achou que ele estava precisando trabalhar, porque ele, por parte do público dele, também tem um público tóxico, ele achou que a gente fosse um canal de pessoas tóxicas, né? Pelo pouco que ele teve, que não conhecia o nosso trabalho. Mais tarde, não sei se vocês viram, o Petit chegou, ele viu que o nosso viés é humorístico, né? E ele viu que estava de boa, entendeu? Até depois a mulher do Petit lá, a namorada dele mandou e-mail pra mim, de boa, entendeu? Eles entenderam a parada, então ficou de boa, sabe? Ficou de boa. Mas enfim. Mas assim, eu acho que... Mais alguma coisa a comentar sobre o antigo projeto? Eu acho que a gente já falou. Agora, teve coisas boas, né? Tiveram pessoas maravilhosas que passaram por aqui. 4 amigos pessoais aqui, meus, vocês não sabem quem são, obviamente, passaram por aqui, né? Esse cara que o Bucha participou, né? Tipo assim, pessoas que falam. Na sede. Tem 4 amigos pessoas que passaram por aqui e puderam, eu tive a oportunidade de conversar com eles aqui no podcast, né? Teve até um podcast que, sabe o que aconteceu? Eu vou falar aqui um segredo para vocês. Eu conversei com um amigo em off, gravei a conversa e depois publiquei editada a conversa com som profundo, ao vivo, e vocês notaram que era gravada, né? E é uma conversa que eu também não tinha combinado com a pessoa, entendeu? Então foi uma conversa completamente fabricada, entendeu? Eu mudei a voz da pessoa, né? Eu achei a conversa tão legal que eu publiquei como GatoCast, né? Eu tenho muito carinho por esse episódio, ninguém notou a malandragem. Mas enfim, tiveram episódios ruins, tiveram episódios bons, né? Assim, do mesmo jeito que o Watch de Black Nerd caiu, né? Que eu sabia que caiu depois que comecei a meter o pau no Trump, eu sabia que ia cair depois do começar a atacar o Bolsonaro, porque boa parte do meu público tinha vindo depois de uma finha, né? E boa parte do meu público também era 90%. Cara, o nível de comentários que a gente recebia de defesa desse político era tamanho. Imagina se eu tivesse com o GatoCast no tipo de direção. O que ia acontecer? Eu não sei se eu ia conseguir lidar com o meu psicológico, sabe? Porque a galera estava muito engajada. Enfim, amigos, de qualquer forma, muito obrigado. Muito obrigado, Cauê, por ter aparecido aqui. Muito obrigado, Bruno, por ter também... E eu vou falar um negócio. A Bíblia diz um negócio pra mim, que eu nunca... A gente tem que julgar a árvore pelos frutos. Qual foi o fruto da minha participação na internet? Quem dessas pessoas que o GatoCast revelou, que hoje estão aí na internet brilhando, né? Eu posso falar 2 pessoas, né? Que o Knut, né, conseguiu colocar a mão para voar, que estão voando aí. Que é o Bruno, né? Que está aí no canal Você Assistiu, está aí com 8 mil, 9 mil views, né? Daqui a pouco vai superar o meu canal em views aí, né? E o editor do canal Psicoeducação, que hoje bateu mais de 150 mil views no TikTok, né? São aí os verdadeiros frutos, né? Tirando esses 2, tem alguma pessoa que lançou o canal por causa do podcast que editou? Então os frutos são esses, então eu tenho que agradecer a Deus, por pelo menos, devido ao meu trabalho, né?
e surgiu duas pessoas aí que podem despontar na internet aí, que fazem um bom trabalho, um trabalho ético. Fala aí, o Vitor. Não, é isso. Tem a agradecer aí pela nossa convivência. Para mim tem sido bastante enriquecedora. Gosto de muita gente aí que migraram do antigo projeto agora para os novos, mais recentes projetos. Cauê é um deles, o Bruno também. O Will, lembro uma outra galera, está tudo lá no meu canal também, no grupo do WhatsApp. Gosto muito também. E é isso, cara. Agora é amadurecer, né? Amadurecer as ideias, tocar para frente e ir ressignificando e se distanciando cada vez mais daqueles contravalores. Sim, então olha só. Tinha muita coisa boa no podcast, muita coisa boa. Até a maior parte das coisas boas, mas olha só. O que um grande mentiroso é? Um grande mentiroso é o cara que fala 95 verdades, né? Depois fala 5 mentiras que as pessoas acreditam. Um grande mentiroso não é aquele que só fala mentira, entendeu? Então, ou seja, um podcast bom não é um podcast que tudo, a maior parte das coisas são boas. Um podcast ruim pode ter muitas coisas boas, mas no que importa ele é ruim. Infelizmente, o nosso podcast ele validava, normalizava pontos de vista que são absurdos, né? Se outros canais normalizam, é o jeito deles, né? Não tenho nada contra outros canais. Agora, posso falar do GadoCast. O GadoCast foi construído em cima de tijolos de erros, um empilhado em cima do outro, e chegou num ponto que eu mesmo fiz por bem, derrubar tudo, entendo como as pessoas gostavam da parte boa, porque não sabiam das ruins, né? Entendo como as pessoas, né? Acabam que, como se o GadoCast fosse uma escola, sabe? Como se o GadoCast fosse um jardim de infância e a gente aqui fosse o ensino médio. E tem pessoas que são eternos repetentes do jardim de infância. Preferem vendo o jardim de infância, olhando para o jardim de infância como o jardim de infância fosse melhor para a vida delas. E tem pessoas que vão para o ensino médio, para a faculdade e que falam de avanços com assuntos mais adultos. Eu prefiro olhar para frente e para trás, eu não tenho nem retrovisor na minha casa, né? Então, basicamente é isso. Agradeço a Deus por todo mundo que está aqui. Não sei quanto tempo eu vou estar aqui na internet, uma vez que o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro, sempre foi estabelecer amizades, e foi exatamente isso que não deu certo no GadoCast. O GadoCast não foi bom para fazer amizades. Muito pelo contrário, consegui colecionar amizades. Por quê? Por minha causa, porque eu fui burro, né? Muitas pessoas alegavam, por teoria da conspiração, que o GadoCast tinha acabado porque porque ele virou esquerdista, é porque ele tem encontrado uma mulher esquerdista, é porque a mãe dele deve ter mandado, é porque os amigos dele, os novos amigos do trabalho, querem que ele termine, ou porque alguém do trabalho mandou terminar. Não, amigo, só entender que aconteceu foi o seguinte, eu entendi que não era bom e eu, tendo consciência, né, sabendo que eu perderia dinheiro com isso, não foi por dinheiro, né, não foi por fama, muito pelo contrário, essa decisão foi uma decisão que me tirou o dinheiro, que em primeiro lugar nem deveria ter chegado no meu bolso, me tirou amizades, que nem deveria ter conseguido em primeiro lugar, me tirou relevância, me tirou validação, e não precisava nada disso. Ou seja, foi algo que eu errei, admito, e finalizo aqui nesse podcast. Eu finalizo esse assunto para falar exatamente porque acabou, porque realmente não foi construído da forma correta, acabaram acontecendo problemas, né? Porque a gente não estava no mesmo patamar, sabe? Se a gente tivesse uma amizade robusta, a gente, por parte dessa amizade robusta, a gente podia avançar, mas não existia isso. Aquilo que colava todo mundo era eu. Aí quando eu saio, as coisas se despedaçam. Mas enfim, Deus abençoe todo mundo. Não gostaria de aqui ficar moralizando as pessoas que passaram pelo projeto, uma vez que elas só erraram porque eu errei em primeiro lugar. Só isso. E se alguém algum dia falar mal de mim, está completamente correto, porque eu fui o idealizador do GadoCast. Então, por causa disso, agora, eu prefiro ser odiado, né? Porque eu xinguei um racista, porque eu xinguei um antivax, do que por ser um racista ou por ser um antivax. Então, se você me odeia pelos motivos certos. Então é isso, amigos. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom, amigos. Tá bom. Peço desculpas por ter errado. Desculpas a Deus e desculpas a vocês.